O setor financeiro é um dos setores em que é mais fácil se desconfiar inerentemente, e por um bom motivo. O setor financeiro foi responsável por criar muitas grandes recessões econômicas. Ele fez com que as pessoas perdessem suas economias e transformaram bens essenciais em ativos especulativos para lucrar. Ao longo de tudo isso, eles fizeram bilhões de dólares e nunca demonstraram claramente o valor que proporcionaram à sociedade em geral. Mas as finanças são uma ferramenta útil em qualquer sistema econômico que pode realmente fazer muito bem. Pode alocar recursos de maneira eficaz, pode facilitar o comércio fácil e pode ajudar as pessoas a trocar valor futuro intangível por algo de que precisam agora mesmo. As finanças também não são exclusivas do capitalismo. Um bom sistema financeiro é uma ferramenta crucial em basicamente qualquer sistema econômico, e sistemas financeiros ruins foram responsáveis por desfazer muitas alternativas. Mas é apenas isso, uma ferramenta. Algo que pode ser extremamente útil ou causar muito dano, especialmente quando é permitido crescer além de sua utilidade. Hoje, o setor financeiro é um dos maiores e, sem dúvida, mais influentes sistemas do mundo. E, entre megabancos, fundos de hedge, empresas de private equity, fundos soberanos e pessoas comuns investindo seu dinheiro, podemos dizer que perdemos a noção do papel que esse setor, teoricamente simples, deveria desempenhar em nossas economias. Na verdade, é surpreendentemente simples. Mas a complexidade artificial adicionada em cima de todo esse sistema é uma grande parte do problema. E a única forma de enxergar isso é afastar um pouco e entender corretamente qual é a função desse sistema todo e o que ele não deveria fazer. Então, qual deve ser a função das finanças em uma economia? Elas ainda desempenham esse papel? Se não, quais são as consequências de um setor financeiro que se torna muito grande? Se a indústria financeira fornece valor líquido positivo para a economia, é um assunto delicado que há muito tempo está em debate. No entanto, uma coisa que já está remodelando a forma como agregamos valor é a inteligência artificial. Assim como no final dos anos 90 com a internet, o recente entusiasmo em torno da inteligência artificial generativa é alimentado por melhorias rápidas e novos casos de uso em todos os setores da economia. A verdade é que está reestruturando completamente a economia e transformando a proposta de valor do trabalho humano. As habilidades de inteligência artificial não são mais apenas uma tendência, são uma necessidade. Aprender a usar ferramentas de inteligência artificial de forma eficaz torna você mais valioso como indivíduo, preparando sua carreira para o futuro e lhe dando uma vantagem competitiva para superar candidatos a emprego, colegas e empresas. Finanças é um termo amplo. E é difícil definir exatamente o que faz parte da indústria financeira e o que não faz no contexto da economia moderna. Então, antes de prosseguirmos, faz sentido estabelecermos a ideia básica de finanças. Em seu nível mais fundamental, a indústria financeira sempre foi a intermediária entre o capital e os outros fatores de produção: terra, trabalho e empreendedorismo. O setor financeiro pega dinheiro ou riqueza que não foi utilizada e os aloca em atividades econômicas produtivas para gerar retorno sobre o investimento. No caso de terrenos, a indústria financeira está lá, em teoria, para direcionar esses investimentos de capital para onde eles poderiam agregar mais valor, pegando depósitos de poupança e usando-os para investir em desenvolvimento imobiliário, por exemplo. Depois, ao trabalho, onde o setor financeiro fornece capital aos trabalhadores para que eles possam possuir ativos por meio de uma hipoteca e consumir por meio de coisas como cartões de crédito. Aqui, a indústria financeira está negociando capital presente com os trabalhadores para receber uma parcela do valor do trabalho futuro dos trabalhadores. E então, há o quarto fator de produção, o empreendedorismo, que dita o que é feito com os recursos limitados de uma economia. Em teoria, a indústria financeira deveria regular esse fator de produção, fornecendo capital apenas às ideias e negócios com maior potencial de agregar valor aos recursos que lhes são fornecidos. Digamos, por exemplo, que há dois empreendedores que têm uma ideia para curar o câncer. Um é um oncologista treinado com décadas de experiência e o outro abandonou o ensino médio e não tem formação médica. É função do setor financeiro decidir a quem será alocado o recurso limitado de capital. Quando bem-sucedido, o empreendedorismo é uma fonte de invenção que leva à produção de novos bens e serviços que, se bem-sucedidos, podem melhorar os padrões de vida dos consumidores, beneficiar a sociedade e gerar lucros para os próprios empreendedores, que dividirão os retornos com o intermediário financeiro que os conectou ao capital para tornar essas ideias uma realidade. Na prática, qualquer investimento de capital geralmente financia uma mistura de todos os três fatores de produção.
E embora o empreendedorismo ofereça bons retornos, também tende a ser o investimento mais arriscado. Então, o intermediário financeiro, obviamente, precisa realizar a devida diligência. Talvez um dos exemplos mais ilustrativos e orgânicos de finanças impulsionando o crescimento econômico seja a Revolução Industrial na Grã-Bretanha, do final do século XVIII ao início do século XIX, onde a inovação tecnológica e a mudança para meios de produção mais eficientes aumentaram radicalmente a produção econômica. Novos empreendimentos de grande porte exigiam grandes investimentos iniciais de capital para financiar a construção de fábricas têxteis, máquinas a vapor e equipamentos mecanizados, que quando colocados em operação por uma força de trabalho abundante, ainda levariam anos para gerar retorno sobre o investimento. Isso só foi possível graças ao acesso ao capital financeiro, o que o tornou essencial para a expansão industrial. Mas, mesmo nessa fase, o setor financeiro ainda era muito pequeno e pouco desenvolvido, com o financiamento geralmente vindo de indivíduos ricos, diretamente, sem um banco ou fundo de investimento atuando como intermediário. À medida que o setor financeiro crescia, instituições maiores se formavam e novos mercados surgiam. Avançando para o século XX, os intermediários financeiros começaram a expandir seus investimentos, passando de investimentos em produção para investimentos em consumo, o que, de certa forma, foi um movimento lógico para eles. Por que produzir em massa todos esses bens se a vasta maioria da sociedade não tem condições de pagar por isso? E assim começou o surgimento do crédito ao consumidor, que pela primeira vez permitiu aos consumidores viver além das restrições desnecessárias de sua renda e poupança imediatas. O crédito para itens caros, como carros, eletrodomésticos e móveis, tornou-se rapidamente acessível na maioria das nações capitalistas durante os loucos anos 20. As hipotecas tornaram-se gradualmente comuns, e à medida que a tecnologia de dados evoluiu, as finanças para consumo foram exemplificadas pelos cartões de crédito durante a década de 1980. De 1950 para 2008, a dívida das famílias americanas, que mede quanto crédito os consumidores estão contraindo, cresceu de 24% do PIB em 1950 para 73% do PIB nos dias atuais. Agora, o setor financeiro não está apenas alocando capital para o lado da oferta da economia, mas também para o lado da demanda da economia. Agora, esse efeito duplo impulsionou o crescimento econômico real e melhorias nos padrões de vida, mas é claro que o setor financeiro evoluiu muito além desse relato histórico. E à medida que o setor financeiro se tornou mais complexo, tornou-se difícil perceber o valor que muitos de seus aspectos realmente proporcionam à economia real. Essa preocupação é ainda mais motivada pelo tamanho e, portanto, pelo poder que algumas das maiores instituições financeiras passaram a possuir. Basta dar uma olhada na receita anual de algumas das maiores empresas financeiras. Alguns estão gerando totais comparáveis ao produto interno bruto de nações inteiras, como Nova Zelândia ou Portugal. E embora o tamanho possa não importar por si só, segundo me disseram, é seguro dizer que os interesses privados das pessoas no setor financeiro não necessariamente se alinham com os interesses econômicos mais amplos, o que levanta a questão de se o setor financeiro superou o papel de contribuição líquida que desempenhava principalmente na economia. Essa é uma questão muito importante para ser respondida, e felizmente conseguimos conversar com Hannah Foroohar para saber sua opinião. Hannah é colunista de negócios e editora associada do Financial Times, além de analista econômica global da CNN. Ela teve algumas percepções preocupantes sobre o assunto. Então, se você pensar no papel tradicional do setor financeiro, eu o considero como uma ampulheta, certo? E você sabe, aqui estão os poupadores aqui em cima e aqui estão os tomadores de empréstimo aqui embaixo. Então, pessoas que precisam de hipotecas, pessoas que querem começar um negócio. Temos todas as economias aqui, e as finanças devem ser uma pequena parte da ampulheta que serve como uma ajuda, ajudando os dois lados a se comunicarem produtivamente. Quando eu escrevi meu primeiro livro, The Makers and Takers, em 2016, fiz uma análise aprofundada da indústria financeira. Se é que algo mudou, as coisas pioraram desde então. Apenas cerca de 15% do dinheiro que circulava pelo sistema financeiro nos Estados Unidos estava indo para esse tipo de investimento produtivo, em novos negócios para ajudar alguém a comprar uma casa, aquele tipo de coisa que realmente impulsiona a economia real. A maior parte do dinheiro, 85% dele, estava simplesmente nesse tipo de ciclo fechado de compra e venda de ativos já existentes, o que novamente aumenta o preço das coisas. Isso eleva o preço dos imóveis, eleva o preço das bolsas de valores, mas não cria nada novo na economia real. O que Hannah está falando aqui é a transição que o setor financeiro fez, afastando-se dos investimentos produtivos de longo prazo, como empréstimos para pequenas empresas, que são extremamente raros hoje em dia, e migrando para negociações de curto prazo e busca de juros no consumo.
Em todo o mundo, há pessoas na área financeira que analisam movimentos de preços e dados de mercado para executar negociações que duram meses e apenas alguns nanosegundos. Para mercados de câmbio, mercados de ações, mercados de criptomoedas e até mesmo mercados de commodities, as negociações de curto prazo representam uma grande proporção do volume total de negociações. Embora isso forneça liquidez aos mercados, esse nível de negociação de curto prazo contribui pouco ou nada para a economia real, porque cria flutuações de preços não confiáveis e, na verdade, não fornece às empresas de capital aberto no mercado de ações nenhum capital real para trabalhar. Ao contrário do investimento de longo prazo, em que ambas as partes em uma transação hipotética podem ganhar, a negociação especulativa de curto prazo é um jogo de soma zero. Os lucros totais devem ser equiparados às perdas totais, e a única mudança que ocorreu foi a redistribuição de valor entre os jogadores. E, como é um jogo construído em um campo de jogo desigual, ele está, na verdade, gerando desigualdade, já que traders iniciantes, despreparados, sem instrução e despreocupados, são financeiramente desviados por analistas profissionais e grandes players que têm mais conhecimento, experiência e ferramentas informativas à disposição. Isso se tornou ainda mais evidente desde a pandemia da Covid-19, quando milhões de novos traders entraram no mercado pela primeira vez. É bem sabido que a negociação pode ser viciante e leva a resultados negativos para a maioria das pessoas inexperientes, atraídas pelos anúncios chamativos e pelo fascínio do dinheiro rápido oferecido pelas plataformas de negociação financeira, cujo único incentivo é maximizar a atividade de negociação para lucrar com as taxas. Você já viu o aviso de 80% de perda de dinheiro que aparece quando você está abrindo uma conta de negociação? Esse é o equivalente, no setor financeiro, ao aviso de fumaça e morte encontrado em um maço de cigarros. Ambos são lembretes sombrios e legalmente impostos dos riscos inerentes, mas muitas vezes ignorados na busca pela satisfação a curto prazo. Agora, você pode dizer, jogo é jogo, sobrevivência do mais apto, certo? Mas, no fim das contas, nada se ganha com esse tipo de atividade financeira especulativa. Nenhum bem fiscal é criado, nenhum serviço é fornecido e, portanto, nenhum valor é produzido para a economia. A lenda dos investimentos, Warren Buffett disse isso pessoalmente na reunião anual da Berkshire Hathaway em 2022, quando declarou que os mercados financeiros se tornaram quase totalmente um cassino. O falecido Charlie Munger, braço direito de Warren, foi ainda mais longe ao dizer que a civilização teria sido muito melhor sem ela, ao se referir à negociação especulativa. Existem certas partes do setor financeiro onde você pode contar a mesma história vezes 10 ou 20. Eu olharia para algo como o mercado de commodities, por exemplo, e diria, ok, sim, você pode voltar muito no tempo. Você pode voltar aos gregos e seus lagares de azeite e dizer que, se você é um produtor de azeitonas, pode precisar de alguns instrumentos financeiros para ajudá-lo a se proteger da possibilidade de uma seca ou de uma colheita ruim. Certo, esse é um uso produtivo do capital financeiro, mas será produtivo quando 60 vezes mais negociações nos mercados de commodities e certos tipos de minerais e recursos energéticos são feitas apenas para fins financeiros, em vez de, digamos, hedge real por parte dos agricultores. E eu diria que não. Agora, se você pensa que a negociação especulativa de curto prazo não representa o setor financeiro como um todo, você está certo. É apenas uma parte de um sistema maior. Mas o fator central que permite que os comerciantes institucionais lucrem sem adicionar valor também se aplica essencialmente a todos os outros mercados financeiros existentes. E isso é a simetria de informação, quando uma entidade em uma transação tem informações melhores que a outra, o que significa que ela tem uma melhor compreensão do verdadeiro valor que está sendo trocado. Por exemplo, se um executivo corporativo sabe sobre um acordo futuro que aumentará o preço das ações de uma empresa, ele pode comprar ações antes que a informação se torne pública e antes que o equilíbrio de preços mais alto seja estabelecido. Essa assimetria de informação entre o executivo corporativo, que está comprando as ações, e o vendedor que não sabe o valor futuro próximo das ações, dá a uma das partes uma vantagem que pode ser explorada para obter lucro no mercado. Este exemplo é a definição de negociação ilegal com informações privilegiadas. Mas em outros lugares, nos mercados financeiros, a assimetria de informação é uma maneira perfeitamente aceitável de obter lucros. Considere a negociação de alta frequência, onde algoritmos com conexões super rápidas acessam informações antes de qualquer outra pessoa. Tudo isso é feito em microsegundos, mas vai somando. Uma pesquisa publicada no periódico trimestral de economia descobriu que as negociações de alta frequência custam ao mercado de ações apenas 5 bilhões de dólares por ano. Isso representa um imposto para todos os outros participantes do mercado e é literalmente uma extração automatizada de aluguel.
No caso dos consumidores, a assimetria de informação pode se manifestar na forma de produtos de seguro pelos quais você paga a mais, porque há detalhes sutis nos termos e condições que reduzem o valor ou a chance de um pagamento. E, em última análise, o que esses exemplos nos mostram é que, à medida que o setor financeiro se torna cada vez mais complexo, a lacuna de informação entre o setor e o cidadão comum aumenta, seja no mercado de negociação, seguros, crédito ou qualquer outro mercado financeiro. Isso cria mais espaço para o setor financeiro extrair valor das transações, em vez de auxiliar na criação de novo valor. Consequentemente, o setor financeiro aumentou sua posição dominante na economia global. E sua lucratividade concentrada também está extraindo valor de outras maneiras menos óbvias. A mais recente pesquisa global sobre pós-graduação mostra que o setor financeiro é o principal setor promissor para graduados, tendo se tornado mais desejável em comparação ao ano passado, enquanto educação, saúde e governo se tornaram menos preferíveis. Como resultado, o capital humano está sendo desviado de ocupações que produzem altos benefícios marginais para a sociedade, como pesquisa médica, construção, ensino ou serviço público, causando lacunas de talentos, governança menos eficaz e menor eficiência. Esses graduados poderiam trabalhar no desenvolvimento de soluções para armazenamento de energia, pesquisa médica e exploração espacial, ou no desenvolvimento de robôs que podem comprar ações por $213,72 em uma bolsa e vendê-las por $213,73 em outra. É claro que um sistema financeiro superdimensionado não é um problema apenas porque grande parte dele é inútil. Os problemas são ainda mais agravados pelo benefício desproporcional que isso traz para as pessoas que já possuem riqueza. A maior parte das ações, papéis, títulos e até mesmo do mercado imobiliário americano é de propriedade dos 10% mais ricos da população. Portanto, cerca de 85%, por exemplo, de todo o mercado de ações é propriedade dos 10% mais ricos da população. Isso fica ainda mais concentrado quando você entra no 1%, o 0,1%. Então, os Carrie Cans do mundo estão se beneficiando tremendamente. Estou me beneficiando porque tenho uma grande carteira de ações. Mas o americano médio ainda recebe a maior parte do seu dinheiro de um salário. É sobre renda, não sobre riqueza patrimonial. No entanto, ao longo dos últimos 40 anos, toda a natureza da nossa economia mudou de maneiras que incentivam a riqueza de ativos em detrimento do crescimento da renda. Um relatório recente da McKinsey Company descobriu que a inflação dos preços dos ativos criou 160 trilhões de dólares americanos em riqueza fictícia globalmente, o que beneficia principalmente os ricos, por definição. Basta dar uma olhada na relação entre o preço da casa e a renda na maioria dos países desenvolvidos. Na maioria dos lugares, esse número vem aumentando há pelo menos 10 anos, principalmente em Portugal, que exploramos em um vídeo recente. Se você preferir olhar para ativos financeiros mais líquidos, a história é a mesma desde 2010. Os mercados de ações dos Estados Unidos cresceram 3,5 vezes mais rápido do que o crescimento dos salários médios. Isso é ótimo para os proprietários de ativos financeiros. Mas, para a maioria das pessoas na economia que obtém sua renda do trabalho e tem baixos níveis de poupança para investir, houve pouco benefício. Agora, as finanças são um bode expiatório fácil para todos os nossos problemas econômicos, porque até mesmo os manos das finanças não gostam de manos das finanças. A realidade é que o setor tem uma função. Em teoria, ele existe para ser o lubrificante que facilita investimentos, transações, poupança e a condução de negócios. Ele transfere os riscos de quem não quer para quem está disposto a aceitá-los pelo potencial de uma recompensa. Mesmo para consumidores que usam o crédito dentro do razoável, ele pode ajudar a facilitar o orçamento e tornar o consumo dos bens e serviços que apreciamos um pouco mais fluido. O veneno, como na maioria das coisas, está na dosagem. Um bom motor precisa de óleo para funcionar. Mas mergulhe tudo nele e ele vai travar. Infelizmente, não há uma parada natural para o setor financeiro e, se ele não consegue ganhar dinheiro fornecendo valor, ganhará dinheiro extraindo valor. Agora, é claro que isso pode ser resolvido com regulamentações, mas, para isso, precisamos primeiro reconhecer que claramente já foi longe demais.